se inscreva no canal, curta o vídeo. Oi, gente, bom dia, tudo bem? O que estou fazendo agora? Depois eu coloco a numeração para vocês. Aqui é de manhã, 7 horas da manhã, os passarinhos estão cantando felizes e eu tô aqui cantando também na minha língua de passarinha para vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Ó, coloquei esse negócio aqui que eu achei ali, que é uma blusa. Coloquei no cabelo, eu gosto. E passei um pozinho lápis para falar com vocês, tudo bem? Eu tava assistindo um vídeo agora, é isso que eu tava fazendo, de uma pastora, em que ela tá falando sobre... Ela usa outro tema, mas na verdade ela está falando sobre intimidade com Deus, amadurecimento espiritual. E daí? Isso tem muito a ver com o que Deus estava falando agorinha comigo, que eu fui recolher uma roupa que eu esqueci no varal ainda. Foi a última, que estava teimosa em não secar. E talvez a sua teimosia seja aquilo que não deixa você amadurecer. Daí, o que é a teimosia? Olha o que Deus falou de diferente, que eu gosto de trazer o diferencial aqui. Ele me disse assim, quando eu estava caminhando para o fundo, para recolher a roupa. Uma roupa só. Estou falando de uma pessoa. Estou falando de mim e de você. Porque Deus trabalha assim, né, individualmente. Ele me disse, você sabia que a incredulidade é uma idolatria? Daí eu falei, ué, não. A gente tem ideia, que ele tá me falando agora, falsa ideia de que a incredulidade, você não crer, Ai, meu Deus, deu branco de novo. É você ser racional. É você... Na verdade, você crê que ser incrédulo é você ser desapegado de coisas que você acha que são ficções, que são loucuras, entendeu? Só que sendo que na verdade não é. A incredulidade é completo apego. Apego aqui. Apego, o que ele me disse é a sua realidade, ao seu contexto, contexto histórico, contexto emocional, contexto financeiro, contexto de saúde ou de doença. Sendo que tem um vídeo muito importante que eu fiz para vocês já tem alguns anos, logo no início do Falando de Deus, que eu disse para vocês, eu estou em crise. Deus me colocou em crise. E ele me disse, muitas vezes ele diz agora, eu só posso. Mas tá. Ele diz, eu só posso trabalhar através da crise. E na crise, você tem que entregar tudo para Deus. Porque você diz para Deus, desculpa. Olha, Deus, eu não acredito na minha realidade, eu acredito no Senhor. Eu não acredito na minha realidade financeira, eu acredito no Senhor. Eu não acredito na minha crise financeira, crise de identidade, crise de saúde, crise familiar, não. Eu acredito no Senhor. Aí a transformação começa. Por isso que ontem que ele me falou para fazer aquela foto, né, de capa do vídeo, que a mulher que ungiu os pés de Jesus, que deu presente caríssimo, e o rico.
os dois em lados opostos e inimigos. Porque ele é racional, mas ela não. Entendeu? E daí eu tava assistindo o vídeo da pastora, o que mais eu quero dizer para vocês é o seguinte, não quero passar a manhã inteira aqui falando, não. Eu tô ali com o chá, que eu vou tomar, meu chá preto com leite, eu tenho que trabalhar. Eu sei que muitos desprezam o meu trabalho, mas esse é o meu trabalho. Pode ser que as pessoas desprezem aquilo que você faz, não importa. Esse é o seu trabalho. Ai, meu Deus, ele vai falando aí. Ó, ela tava falando de maturidade. O que veio aqui na minha mente? Pensa em um homem maduro. O que veio na sua cabeça? Na minha, imediatamente vem um homem de terno. Terno, gravata, sapato social, sapato de marca. Minha mãe sempre dizia que meu pai gostava de usar sapatos da Camelo. Nem conheço. Camelo é um movimento que a gente faz na dança do ventre. E camelo que eu conheço, né, aquele que é resistente. Talvez seja por isso, né, atravessa o deserto. Então seja resistente. Na crise é que Deus vai fazer o seu milagre. Através do seu desapego. Qual que é o desapego? Ver se você tem ídolos e entregar a sua realidade para Deus. Não se apegar a ela, dizer é isso e acabou. Não. É assim que Satanás entra. Dando depressão, ideias de suicídio, quantas coisas, né? Eu sei, porque é uma batalha. Então, vem a nossa mente esse homem maduro, né? Um executivo, né? E Deus tem trabalhado muito comigo que, na verdade, né? Às vezes esse homem que a gente considera maduro, ele não tem tempo para os filhos. Essa mulher empoderada, cheia de poder, não parou para amamentar os filhos. Não parou para ver os filhos andar. Dar, sei lá, primeiro sorriso. Não conhece nada dos filhos. E ele estava falando para mim da necessidade original que vem do Éden, que a gente tem de estar em contato com a natureza. O que a minha filha tem pedido praia? Eu acho, acredito, não sei, já ouvi falar também, que a gente tem lembranças dos nossos antepassados lá de trás, que ficam registrados dos nossos átomos, acho, no nosso DNA, enfim. Inclusive, por exemplo, tem memórias do seu corpo mesmo. Por exemplo, você vai fazer um alongamento, você vai fazer um exercício que você já fez, o seu corpo tem memórias também. E a gente tem a necessidade, né, de ter contato com a natureza, de sentar no chão. Então, o homem maduro não senta no chão. O homem maduro não acaricia um cachorro, não olha nos olhos de uma criança. Então, começa a distorcer aquilo que é maduro do que vai ficando podre, entendeu? É o que Deus tem me falado, um processo de apodrecimento. Então, a descrença, ela é o completo apego à sua realidade. E a gente não tem nenhum controle. As coisas mudam muito. A gente não tá vendo, elas estão mudando agora. Deus já deu sentença sobre muitas coisas nas nossas vidas. Sentenças boas e ruins. Mas, mesmo as ruins, que você acha ruins, não são ruins que são para o nosso bem.
Mas em tudo você ore, peça para Deus, amém? Porque Deus muitas vezes ele retrocede, né? Teve um rei que Deus retrocedeu, né? Ele viveu mais 15 anos depois da sentença de morte dele. Uau! O que Deus me falou? Olha, o homem maduro, porque a pastora estava falando que tem mulheres que têm a emoção assim fraca, que parece de uma criança, né? E daí eu fico tentando, imediatamente que ela falou isso, me veio na mente os conquistadores. Sabe quem me veio à mente? Alexandre o Grande e o Gengis Khan. Porque foram grandes conquistadores. E eram homens, assim, para você conquistar, você precisa ser extremamente maduro. Porque você tem que ser estrategista, frio, calculista. E você não pode ter piedade de ninguém. Você passa aí, passa a espada. Criança, mulher, gestante, animal, pá. Tá no seu caminho, no caminho que você quer chegar, entre você e o seu trono de vitória, de coroa, de poder, passa a espada, elimina, é o que Moisés diz, elimine o mal do meio de nós. E Jesus diz, não perca, sabe? Porque isso é idolatria do poder. Perca. E ele me disse ontem, o problema não é aquele que é fraco, o problema é aquele que é forte, mal intencionado. Então, os conquistadores são um grande exemplo de maturidade emocional, né? Você acha que eles choram de matar as pessoas? Choravam. Ainda eles fazem isso, né? Ainda não tem guerra. São conquistadores, estão conquistando, estão defendendo o território deles, estão aterrorizando. Então, eles são maduros. Tão maduros que são podres, que são que? Psicopatas. Então, cuidado para não admirar psicopatas, pessoas de almas apodrecidas, entendeu? Se você chora em situações, ótimo. O seu coração tá funcionando, né? Que bom. Jesus chorava, né? Talvez a pessoa que me perseguiu ia falar, olha lá, não aguenta esse mimimi, né? Chorando esse Jesus. Jesus chorava, sim. Jesus era de verdade, como eu disse aqui o canal, Aventuras de Poliana de verdade, que somos de verdade. Temos problemas reais, temos emoções reais, temos um crescimento real. E Deus trabalha muito nas crises. Mas não é para você se apegar na crise, se apegar em Deus. Porque eu não me apego à minha realidade, eu me apego a Deus. Porque senão você coloca o seu problema como um ídolo, você coloca a sua realidade, sabe? Os seus inimigos, até ele tem me falado, você fica lá entristecida com esse, com aquele, você tá colocando ele como ídolo. E daí, outro exemplo, quer ver? De maturidade, você pode ver os escravos de novo. E os donos deles, né? Na época, eu tô falando do Brasil colonial. E daí, semelhantemente, nós temos hoje também, né? Uma semi-escravidão. Um brasileiro que trabalha e não tem independência financeira. Você não conhece nenhum brasileiro que trabalha e não tem independência financeira? Com certeza conhece.
E muitas vezes o rico ele é visto como um homem maduro, centrado, né? Assim como na parábola do rico insensato. Ele e os irmãos deles eram todos maduros e centrados, mas não foram aprovados por Deus, porque o céu se fechou para eles. É porque a peneira ela é fina, né? Aqui a nossa realidade ela é um Deus, mas lá em cima não. Inclusive a gente vai ter outro corpo, como eu disse, né? Se de repente você morre doente, você não vai subir com esse corpo. Deus vai te dar um corpo perfeito. Amém? Então os escravos, eles tinham que ser maduros para aguentar mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Que eles iam fazer todo o esforço deles, que ainda iam ganhar o quê? Chicotada, iam ser xingados, chutados. E eu tenho que dizer uma coisa que Deus me falou por esses dias, sabia que eles chutam as vacas, chutam os porcos, xingam, cospem, espetam, só para brincar? Acho que Deus não tá vendo, né? Deus tá vendo tudo isso. A crueldade não será perdoada, né? Os erros são perdoados, mas o erro é diferente da crueldade. Entendeu? Um erro, sabe? Você fala uma coisa sem querer magoar a pessoa. Um erro. Não, você fala de propósito. Você já sabe o que falar para machucar. Isso aí é uma crueldade, entendeu? Diferente. Também desobediência, uma coisa que Deus não gosta. Porque é diferente, Deus não falou ainda com você, mas se Deus já falou, ele fala fala duas, Deus vai ficando irado com você. Comigo também. Então os escravos, eles vão tendo que ter uma certa maturidade oposta à maturidade dos donos. Os donos são completamente maduros no nosso conceito de maturidade. Eles são frios, calculistas, eles têm um objetivo de produção, que não é isso que nós queremos hoje. Nós queremos produzir. Não é? Cansamos a terra, cansamos os animais, nos cansamos. Não temos tempo para os filhos, não temos tempo para Deus. Então, todos ficamos cansados e cheios. E magoados, feridos, frágeis e arrogantes. Então, a gente alcança a maturidade que é pura podridão. E aí, os escravos e os donos estão lá dos opostos. Porque enquanto um produz muito, porque é para ele mesmo que está produzindo, os escravos não estão produzindo para eles. O que eles produzem, eles não têm. Entendeu? Se a escrava vai lá e costura uma roupa para a senhora dela, ela não vai ter oportunidade de ter aquela roupa. É o mesmo de hoje. Se os escravos vão lá colher uma fruta, eles não vão poder comer aquela fruta. É o mesmo de hoje. Você trabalha numa loja, você não pode ter aquele produto. É muito para você. Então olha só o que Deus está falando. Eles começam a entrar numa maturidade que também é podridão. Quem? Os escravos. Só que é uma podridão ao contrário. Enquanto os donos, eles entram numa completa idolatria do dinheiro e de si mesmos, os escravos entram numa idolatria oposta. Do quê? Aí é que entra a criatividade do mal. É o
uma maturidade de podridão de identidade. Ele começa a achar que ele não merece, que ele não é, que ele não pode, que ele tem que ser apartado, que ele tem que viver na periferia, sabe? Que ele não pode estar nos mesmos locais, nem comer dos mesmos frutos e nem ter as mesmas vestes, enfim, sabe? Que os donos. E os donos estão numa completa maturidade oposta, que é engrandecimento de si mesmos. Que eu posso, eu quero, eu tenho. E aqueles outros são preguiçosos. Deus tem me falado muito sobre o trabalho. O problema não é o trabalho. O problema é distribuição desse amor. Espalhar no corpo esse amor. O corpo de Cristo. Ah, eu amo tanto meu nariz, vou cuidar só do meu nariz e descuidar de todas as partes. Amo tanto a minha boca que vou descuidar de todo o resto. Então, você tem que cuidar igualmente de todo o corpo, senão esse corpo não aguenta. Entendeu? Não adianta você ir lá no salão fazer escova. Você não tá cuidando, tá comendo açúcar o dia inteiro. Não tá fazendo exercícios, não tá tomando água. Não adianta arrumar o cabelo. Não vai adiantar. Tem que cuidar por dentro. Então, eles vão no amadurecimento oposto. Enquanto um não vale nada, eu valho tudo. E esse vale tudo é que ele se torna tão autossuficiente que ele não precisa de Deus. E esse aqui, ele até crê em Deus, mas ele não acredita em si mesmo. Ele só vai acreditar em pregações que diga você não é nada. Deus deveria te eliminar, mas ele tem dó de você. Deus não te ama, ele tem pena de você. E outra, sua atitude não vai mudar nada no mundo. Só Deus tem que ter só piedade de você. Só isso pode salvar, porque realmente você é um nada. Entendeu? Ele caminha para essa podridão. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu reparei esses dias que a minha filha, ela já tem um nível de exigência saudável. E outro dia eu falei, filha, né? Vamos, não sei o quê. Ela falou, não, mamãe, eu não quero por causa disso. Eu fiquei, não, mas filha, não, mamãe, eu não quero por causa disso. Depois eu fiquei, porque eu fico assim. Às vezes você pode achar que você, por ser adulto, tá sempre certo. Só que Deus me mostrou, olha ela. E ele tem me falado, você tem tomado água suja. Você tem tomado água suja sem precisar. Desde criança. O que é tomar água suja? Aceitar que as pessoas falam qualquer coisa pra você, sabe? Te dão qualquer coisa. Tô falando de ganhar presente, né? Porque não é isso, de você não gostar de um presente. Tô falando, por exemplo, palavras, frases, afirmações, expectativas sobre a sua vida. Dizer que você não é para isso, que você não pode isso, que você não pode aquilo, entendeu? Tomando água suja. E daí eu vi que Deus me falou, ela tem um nível de exigência saudável, porque ela ainda não foi contaminada com água suja. Agora deixa ela ser contaminada com água suja. Você vai ver que a exigência dela vai diminuir, ela vai ser muito mais criativa, vai viver na autossabotagem como você. Vai ser cheia de trauma, tá repreendido. Mas se é esse amadurecimento do mal que acontece com a gente. Daí, por que o problema não é o trabalho? Não é a falta de trabalho, porque os escravos tinham muito trabalho. E o Brasil, os problemas de hoje dele é justamente do trabalho excessivo. Mas é um trabalho excessivo que não rende frutos. Então, se o trabalho de um brasileiro
não rende frutos, não rende independência e força para ele, é um apodrecimento. Isso não é um trabalho, é uma semi-escravidão ou a própria escravidão, porque os escravos eles recebiam alimento e descanso, assim como os trabalhadores. E muitas vezes aquilo que você vai pegar no final do mês, ele só vai dar para o seu alimento e descanso. Então é o mesmo que um escravo. Só que agora existe uma lei que diz que te protege, mas realmente não te protege. Entendeu? Porque não te tira daquela situação de Brasil colonial. E aí, a gente nasce com um nível saudável de exigência, de sonhos. E ele me disse, ore muito pela sua filha, porque o Brasil é um assassino de sonhos. Assassino de sonhos de crianças e jovens. Que dirá dos velhos, né? Tô falando das crianças que têm muito mais oportunidades. É um assassino. Uhum. Agora ele me mostrou uma criancinha, filha de escravos, que ficava lá na senzala. E ele me perguntou assim: como que você acha que essa criancinha se sentia ao ver seu pai trabalhando tanto e passando fome, apanhando? E a mãe também, né? Sofrendo. E a gente vem numa cultura de falar que o trabalhador é preguiçoso porque vem lá da escravidão. Que os negros trabalhavam e eram preguiçosos. Porque o dono tinha uma meta de produção e é sempre maior. E os índios também. Daí o que ele me falou hoje sobre índios, eu falei demais já. É o seguinte, mas tá bom, amém, Deus quer. Que os índios eram chamados de preguiçosos pelo fato de que eles gostam, mas eram muito mais antes, do contato com a natureza. E olha o que eu falei hoje, que Deus tem falado. Contato com a natureza é uma lembrança do Éden. É importantíssimo. Você ir para a praia, você ir para um rio, você pisar na terra, nem que pise no jardim da sua casa, tomar sol, comer a fruta com casca. Importante. Ter o contato com os outros animais, ouvir os passarinhos. Então, os índios, eles tinham isso muito forte. E para o europeu, que estava muito mais apodrecido, uma maturidade apodrecida, que ele usava... Nossa, olha o tanto de roupa que ele usava, sabe? Deus me falou para usar o véu, mas não tem nada a ver com santidade. Ele queria que eu usasse o véu. Porque, olha só, o europeu, ele usava um peso enorme de roupa, uma em cima da outra. Às vezes usava um monte de ouro, de coisa, e o coração apodrecido. E muitas vezes as pessoas se cobriam por inteiro aqui, deixava só o olhinho de fora. E tava lá com a pedra na mão, pá, pá, pá. Vocês sabem como que é cruel? E Deus queria que eu falasse para vocês o apedrejamento? A pessoa vai se desfazendo em parte, vai caindo, vai caindo, vai caindo. É horrível, vai caindo. Vai cair no nariz, vai cair na orelha. É horrível. Então, a pessoa toda coberta, toda santa e matando. E às vezes a gente mata com o olhar. A gente mata aqui, ó, pensamento. Cuidado. E daí eles precisavam do contato com a natureza, só que a gente precisa também. Só que esse europeu, ele já não ficava descalço, sabe? Ele... Fora que ele se sentia superior a todos, né?
E ele vinha num processo de reinados e reinados com pessoas passando fome enquanto ele estava lá na glória, no ouro, né? Naqueles móveis planejados dele, né? Pintura de ouro. Ele usava pessoas. Eu quero dizer aqui para vocês, quem usa é o rico que usa o pobre para conseguir os seus objetivos. Entendeu? Tanto que o rico que chega em Jesus, ele quer usar Jesus para o objetivo dele. E aí Jesus diz, aqui não, meu filho. Não vi você se mover por ninguém. Não vi você fazer nada. Não, não. Olha o que eu tô passando com os meus discípulos, sabe? Eles entregaram a vida deles por isso. A gente passa fome, a gente nem sabe onde vai dormir. A gente é humilhado, a gente é perseguido pelos fariseus. Você aí, na sua vida boa, não quer fazer nada por ninguém e ainda quer dizer que eu te aprovei? Não, não. Não vou. Vai e faz um sacrifício, sabe? Desapega desse seu dinheiro. E daí, numa foto que eu gosto de colocar para vocês, que aparece Jesus mostrando assim, ó, para o rico, né? E muitas realidades são mostradas para você e para mim, mesmo nós não sendo ricos. Mas Deus mostra e Deus quer trabalhar. Por quê? Se nós formos como aquela viuvinha, né, que mesmo na sua pobreza, na sua dificuldade, faz as suas ofertas, Deus fica tão feliz conosco, né? Eu não vou prometer nada aqui que Deus vai fazer por você, né? Mas realmente Deus fica muito feliz com você e comigo. Amém? É isso. Então, cuidado que amadurecimento é diferente de apodrecimento. Então, você precisa ser sensível até para ouvir a voz de Deus. Porque como você vai fazer a vontade do Pai se você não escuta Deus? Entendeu? Quando a gente está muito apegado nessa realidade, é como se a gente tampasse aqui, ó. Não ouve. Você não ouve, você não consegue escutar. Entendeu? Tem gente que não consegue escutar os passarinhos e eles estão aí, imagina se vão escutar Deus. Não vão, né? Se eu eu não lembro agora, mas assim, se você, eu não lembro se está escrito na Bíblia, por isso que eu não vou dizer que tá. Eu acho que sim, eu acho que Jesus disse isso. Se você não ama seus irmãos que estão aí diante de você, como que você vai amar Deus, né? Que você não pode ver Deus. Tchau, gente. Bom dia.